Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz Lotti, eu sou farmacêutica e criei a Aplicar Conteúdos em Saúde com o objetivo de levar conhecimentos para profissionais da área. Se você ainda não assistiu ou leu conteúdos da Aplicar Conteúdos em Saúde, acesse o blog, o canal no YouTube ou até mesmo as redes sociais para você poder aprender mais. Nesse ano de 2017, a Organização Mundial de Saúde lançou um desafio global com o objetivo de reduzir erros de medicação. E como esse tema tem bastante importância, eu resolvi publicar alguns conteúdos aqui na Aplicar Conteúdos em Saúde, abordando este tema. A partir desse vídeo, eu vou começar a falar sobre os 9 certos da administração de medicamentos. Eu vou falar especificamente dos medicamentos injetáveis, porque é o foco desse canal, tá certo? E eu vou começar falando neste vídeo de hoje, que você está assistindo agora, sobre dose certa. Na verdade, eu vou dividir essas dicas em 2 vídeos diferentes. Aqui eu vou falar de 4 dicas bem importantes. E no próximo vídeo, que vai ser publicado recentemente, daqui a mais ou menos uma semana, eu vou falar de mais 3 dicas, tá bom? Dica número 1. Sempre confira com atenção as doses na prescrição e tenha atenção redobrada ao zero, à vírgula e ao ponto da dose prescrita na receita médica. Por quê? Se você encontrar alguma dúvida, tiver uma dúvida se aquilo é mesmo uma vírgula ou aquilo é um zero, se o zero, enfim, se você tiver alguma dúvida na prescrição, na dose daquela prescrição, você deve sempre entrar em contato com o prescritor para garantir que não aconteça um erro na administração de medicamento que você vai fazer. Por quê? Um erro relacionado a um zero, uma vírgula, um ponto numa dose de medicamento pode significar um erro de 10 vezes mais, às vezes 100 vezes mais, a menos ou a mais a quantidade em relação à quantidade de medicamento que você tem que administrar. Então, tem que ter atenção redobrada nessas situações e sempre conferir a dose na prescrição. Dica número 2, identifique a unidade de medida na prescrição. No caso dos medicamentos injetáveis, ele vai estar prescrito ou em ml, que é o que acontece na maior parte dos casos, então o volume vai estar apresentado em ml, tá certo? Ou então, ele vai estar apresentado em unidades, que é mais raro, mas, por exemplo, insulina vai estar sempre prescrita em unidades de insulina. E aí, você deve usar uma seringa correspondente a essa unidade de medida. Por exemplo, você nunca deve usar uma seringa graduada em ml para aplicar insulina. Principalmente, você não deve nunca dispensar a seringa graduada em ml para uma pessoa que vai aplicar a insulina. Porque você, como profissional de saúde, você pode até saber fazer a conversão de ml para unidade de insulina, mas o seu paciente pode cometer erros graves ao fazer essa conversão. Outro ponto importante, ainda dentro desta dica relacionada à unidade de medida, é a interpretação ou a leitura da escala de graduação da seringa. Ou seja, quando você vai escolher a seringa adequada para fazer a administração de um injetável, você tem que identificar, conhecer a escala de graduação, para saber se a dose que você tem que administrar é possível graduar esta dose naquela seringa que você precisa utilizar. Então, mais uma vez, atenção no caso de insulina. As doses de insulina são muito variadas. Um paciente, num dia só, ele aplica insulina em doses diferentes. E a seringa tem que estar graduada de uma forma correspondente. Por exemplo, as seringas de insulina são graduadas de 2 em 2 unidades ou de 1 em 1 unidade. Se ela é graduada de 2 em 2 unidades, ela vai marcar, ela vai ser perfeita para você aplicar uma dose par. Agora, se você tem que aplicar uma dose ímpar, com 15, 11, você precisa de uma seringa que vai graduar de 1 em 1. Existe também seringa de insulina que gradua de meio em meio, que é o caso para daquela necessidade de um paciente que aplica 1,5 unidades de insulina. É mais raro, mas existe essa demanda. Dica número 3, posicione-se corretamente. Você deve estar posicionado com os olhos na altura da escala de graduação da seringa, senão você pode cometer o erro de aplicar uma dose menor ou maior ou menor se você não estiver bem posicionado, não estiver enxergando direito.
E ainda aproveitando este mesmo aspecto, vem a dica do número 4, que parece simples, parece boba, mas não é. Esteja num ambiente iluminado, tá certo? Livre de interrupções. E se você usa óculos, esteja usando os óculos para fazer o preparo. E essas duas últimas dicas que eu acabei de falar, você, profissional de saúde, deve repassar aos seus pacientes. Por quê? Ah, os familiares, né, os cuidadores ou os próprios pacientes que se auto-aplicam, né, que se auto-aplicam medicamentos injetáveis, eles fazem esse preparo num ambiente domiciliar, né? E muitas vezes a iluminação não está adequada, tem interrupção, como televisão, rádio, pessoas conversando próximo, e isso pode atrapalhar no preparo e levar a alguns erros. Espero que as dicas te ajudem. Continue acompanhando o conteúdo da Aplicar no blog, no YouTube e nas redes sociais, onde você pode, inclusive, se cadastrar para ter um acesso mais rápido, né, mais imediato aos materiais que eu publico lá, tá bom? Nesse vídeo eu abordei, então, 4 dicas para garantir a dose certa na aplicação de injetáveis e no próximo vídeo eu vou falar de mais 3 recomendações bem importantes. Te vejo por lá.